Olá, olá, 21 de julho de 2020, confira as principais notícias desta terça-feira. Estudo sorológico de infecção por Covid-19 vai ser lançado hoje no Maranhão. Em Caxias, comércio volta a abrir as portas. Medida que estabelece redução de multa e juros na cobrança do ICMS deve beneficiar mais de 100 mil contribuintes no estado. 15 cidades maranhenses recebem kits para ampliar o trabalho dos conselhos tutelares. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia, uma boa terça-feira para você, para sua família, você que nos acompanha em todo o estado e nos dá o carinho da audiência no Bom Dia, essa audiência que só cresce cada vez mais e a gente aqui, olha, em nome de toda a equipe, agradece de montão você que se liga com a gente nessa manhã. Tá começando mais um dia, gente. Vamos lá, hoje é terça-feira, vida que segue, você ligado com a gente em todo o estado. Vamos juntos até às 8 horas da manhã, quando chega o Marcão do Povo e o primeiro impacto. Vai ser lançado agora pela manhã um estudo sorológico de infecção por Covid-19. Os detalhes com o Eduardo Ericeira, que está com a gente aqui ao vivo no Bom Dia. Eduardo, bom dia. Olá, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. É mais uma importante ferramenta, no combate e, claro, controle também da pandemia do novo coronavírus aqui no estado do Maranhão. Lançamento acontecendo hoje, como você disse, Adalberto, nesta terça-feira. E, inclusive, será concedida uma coletiva aí por representantes da Secretaria Estadual de Saúde. Vai estar presente, claro, o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, para explicar como é que vai ser esse estudo. O objetivo, segundo informou a própria Secretaria Estadual de Saúde, essa coletiva que acontece agora pela manhã, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, no prédio da SES. O objetivo, segundo informou aí a Secretaria Estadual de Saúde, é avaliar o cenário atual da pandemia no estado, que é de estabilidade neste momento, mas para estudar ainda mais especificamente, ainda mais minuciosamente, para traçar essas estratégias de controle no combate à pandemia. O mapeamento que contribuirá, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, para conhecer o estágio da infecção, dos maranhenses pela Covid-19, pela doença no caso. Será realizado aí, então, a amostragem nas 19 regiões aqui do estado do Maranhão, segundo confirmou a Secretaria Estadual de Saúde, esse trabalho que vai contar aí com o importante papel aí, o trabalho de equipes compostas por entrevistadores e técnicos de coleta. Resumidamente é isso, claro, durante a coletiva, o secretário Carlos Lula e a sua equipe da Secretaria Estadual de Saúde, corpo técnico também, deve aí explicar como é que vai funcionar especificamente esse tipo de trabalho, mas resumidamente será isso, serão feitas amostragens, o que vai permitir aí um trabalho ainda melhor e mais ampliado, claro, maior ainda para todo o estado do Maranhão, já que vai abranger as 19 regiões aqui do estado, no combate, como eu disse, no controle da pandemia aqui no estado do Maranhão. A coletiva acontecendo daqui a pouco, às 9 horas. Adalberto. Eduardo, agora atualiza para a gente os números da Covid aqui no estado do Maranhão e no Brasil também. Pois é, Adalberto, a gente falou agora há pouco que aqui no estado do Maranhão a situação é bem mais confortável, favorável do que outros estados. Essa região norte-nordeste está numa curva estável, pelo menos a grande maioria dos estados, segundo aí estudos realizados inclusive pelo Ministério da Saúde, por faculdades, aí universidades conhecidas, reconhecidas em todo o país, mas claro, não dá aí para deixar de seguir as recomendações, não dá para baixar a guarda. Em outros estados essa situação é bem mais complicada, esse contágio a gente sabe que às vezes ele muda, varia de uma região para outra, por isso que é tão importante não descuidar em relação à questão das recomendações. Mesmo aí com a curva aí estabilizada, segundo informou o próprio governador Flávio Dino durante a coletiva na semana passada, novos casos continuam surgindo ainda do novo coronavírus aqui no estado do Maranhão, a partir da testagem, que é fundamental também. 109 novos casos só aqui na Ilha de São Luís, isso nas últimas 24 horas, 6 novos casos no município de Imperatriz, também nas últimas 24 horas, e 466 novos casos, isso aí no restante do interior aí do estado, tirando a Grande Ilha, a região metropolitana e também o município de Imperatriz, 466 casos. Nas últimas 24 horas foram 32 mortes que foram confirmadas, a gente lembra que esse número não é o total de pessoas que morreram, que estavam hospitalizadas ou então no isolamento domiciliar. Dessas 32 mortes, 3 foram nas últimas 24 horas. É um número considerado alto,
Claro, toda pessoa que morre são parentes, amigos que aí perdem uma pessoa querida, então a gente lamenta toda a morte, mas foram 32 confirmações nas últimas 24 horas, 32 nas últimas 24 horas, só que apenas 3 estavam em isolamento domiciliar ou então internadas em um leito que seja de enfermaria ou leito de UTI. O estado já ultrapassou a marca dos 232 mil testes realizados, isso desde o início da pandemia. 2.740 o número de óbitos agora aqui no estado do Maranhão. Só para a gente finalizar essa questão local, Adalberto, o número de recuperados é bem elevado, é um número bastante satisfatório, já é 7 vezes maior. A gente falava isso há 15 dias atrás, mais ou menos, que chegava a marca de 4 vezes maior, já é 7 vezes maior o número de pessoas recuperadas em relação ao número de pessoas atualmente contaminadas, que são os casos ativos. É um número super favorável, super animador num momento como esse, onde ainda a pandemia assola o estado do Maranhão e, claro, todo o país. São 91.442 pessoas recuperadas aqui no estado do Maranhão, de um total de 106.906 casos confirmados. Quer dizer, a grande maioria de pessoas conseguiram vencer essa batalha contra a Covid-19. Claro que todo um suporte na área médica que é dado também é fundamental. Além de seguir as recomendações, todos nós temos que fazer a nossa parte, mas o suporte médico também é fundamental para a recuperação dessas pessoas. Atualmente, casos ativos, 12.724 pessoas estão infectadas pelo novo coronavírus aqui no estado do Maranhão, cumprindo isolamento domiciliar, que a grande maioria ou estão internadas em leitos de hospital ou da rede pública ou da rede privada. Só para a gente finalizar os dados, em todo o país continua crescente o número de casos e também o número de mortes. Só nas últimas 24 horas, segundo o boletim emitido aí pelo Ministério da Saúde, foram 632 novas mortes. Ainda muitas pessoas continuam perdendo a vida aí para a Covid-19. Infelizmente, o país ultrapassou a marca dos 80 mil mortes. De 80 mil mortos, perdão, chegou a 80.120 óbitos, isso desde o início da pandemia, mais de 80 mil pessoas que perderam a vida, é um número bastante elevado, infelizmente. Novos casos, 20.257, quer dizer, o índice de contaminação ainda é muito grande em todo o país, daí da importância de seguir as recomendações. O país já chega a 2.118.646 pessoas, casos aí confirmados do novo coronavírus, pessoas que aí se infectaram. Dessas, o número de recuperados é bem elevado, bem grande, 1.409.202 pessoas já conseguiram aí se recuperar e atualmente 629.324, é um número bastante alto também, aí pacientes, considerados pacientes que estão no isolamento domiciliar ou então estão internados em um hospital. A gente volta com você, Adalberto Mello. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta. Eduardo, ele será com a gente ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão. São 7h07. Um abraço, pessoal, que acompanha a gente aqui nas redes sociais. O Alex Kennedy está fazendo aniversário hoje. Muita paz, Alex. Saúde para você. A Dinalva Cunha está ligada com a gente. Também ligado a Dilson Viana. A Joyce Reis está comigo também, lá em Poção de Pedras. A Dilson Viana. O Robert Pereira também ligado comigo nessa manhã de terça-feira, gente. Vamos em frente. Mais de 100 mil contribuintes do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços de Transportes e Comunicação, o ICMS, esses contribuintes, eles que possuem algum débito, eles terão benefícios de redução de multa e juros para se regularizarem. Vamos ver na reportagem. As empresas e pessoas que estão com o ICMS atrasado do ano passado, débitos atrasados gerados até 30 de junho de 2019, terão redução de 90% da multa e 50% dos juros para os pagamentos à vista. Há a possibilidade também do parcelamento em até 5 anos, com redução de 90% da multa. Para os valores que foram vencidos durante a pandemia, entre os dias 19 de março e 30 de junho de 2020, o pagamento à vista garante desconto de 100% nas multas moratórias. Em caso de parcelamento, o empresário poderá parcelar em até 12 meses, com multas, moratórias e juros. É importante destacar para o contribuinte que terá apenas 30 dias após a publicação da portaria para fazer a adesão. O Estado do Maranhão, assim como as demais unidades da Federação, não tem autonomia absoluta para legislar sobre o ICMS, uma vez que a Constituição remete parte dessas atribuições para o Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, que estabeleceu apenas 30 dias de prazo para adesão a partir da data da publicação da medida provisória. Só que existe um prazo para a adesão nacional.
O contribuinte tem até 30 dias após a publicação da portaria para aderir ao programa. Por isso é importante cada pessoa ou empresa consultar o site da Secretaria da Fazenda do Estado para verificar o prazo máximo de adesão para ter direito aos benefícios. Alcance inclusive os débitos das empresas deste ano. E é possível parcelamento em até 12 vezes, com redução de multas, e é possível pagamento à vista com uma redução de multas e juros ainda maior. As medidas propostas pelo governador Flávio Dino beneficiam as empresas à medida que reduz a carga tributária, reduz a carga de impostos para estas empresas. É uma medida indispensável nesse momento de pandemia, onde há uma retração da atividade econômica e uma perda de faturamento das empresas. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, desde o início da crise sanitária até o momento, o Estado concedeu cerca de 120 milhões de reais em incentivos fiscais. Esse cálculo não inclui o impacto das medidas lançadas nesta semana para amenizar os efeitos da crise econômica gerada pela pandemia. Já em Caxias, o comércio reabriu as portas ontem, mas precisa cumprir o decreto municipal que determina o funcionamento com horário reduzido. Vamos ver. Apesar da pandemia do novo coronavírus, a movimentação de pessoas no centro da cidade continua intensa. O comércio informal funcionou normalmente na manhã desta segunda-feira, mas a maioria das lojas permaneceu de portas fechadas. A prefeitura alterou o horário de funcionamento do comércio para evitar a aglomeração de pessoas e a propagação do novo coronavírus. De acordo com o decreto municipal 185, editado no dia 6 de julho, o comércio não essencial retoma as atividades, agora em horário diferenciado, de 1 da tarde às 7 da noite. Nossa equipe de reportagem encontrou lojas funcionando em desacordo com o decreto municipal e muitas pessoas nas ruas. Estou usando álcool gel e usando máscara. E eu digo para vocês que estão em casa, use álcool gel e fique em casa. Rapaz, eu uso o gel, tá ali meu gel, tá dentro do carro ali, eu uso o gel direto, porque a gente não tem água para estar lavando as mãos toda hora. Mas aí eu uso o álcool gel. O funcionamento do comércio está sendo fiscalizado pela Secretaria Municipal de Segurança, em parceria com outros órgãos. Quem abrir fora do horário estabelecido pelo decreto municipal será multado. O comércio é não essencial, ele só está autorizado a abrir a partir das 13 horas. E essas pessoas que estão desacatando o decreto serão notificadas e encaminhadas à questão do Ministério Público, essas notificações. O atendimento nas agências bancárias continua acontecendo de acordo com a ordem alfabética, a fim de diminuir o número de pessoas nas filas. O comércio não essencial localizado no shopping também passa a funcionar em novo horário, de 2 da tarde às 10 da noite. Os estabelecimentos de saúde do shopping podem funcionar de 7 da manhã às 10 da noite. São 7 horas e mais 13 minutos, 7h13. A Universidade Federal do Maranhão já definiu a data de volta às aulas e como é que fica, então, esse semestre letivo. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Confira. Termina hoje o período de matrícula dos candidatos selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada 2022. Nesta terça-feira também é o último dia para os candidatos que não foram convocados para nenhuma das duas opções de cursos selecionadas declararem interesse na lista de espera das vagas remanescentes. Para a lista de espera serão adotados os mesmos critérios anteriores de classificação da primeira chamada. O resultado será dia 24 de julho. A Secretaria de Estado da Educação divulgou portaria que regulamenta as diretrizes pedagógicas que serão adotadas para a retomada das aulas presenciais nas escolas ligadas à rede pública estadual. De acordo com o documento, as escolas voltarão a reabrir suas portas de maneira gradativa, com o retorno de equipes administrativas e professores a partir do dia 31 de julho. Para estudantes, a previsão é que somente os que cursam a terceira série do ensino médio retornem às atividades presenciais a partir do dia 10 de agosto. A Universidade Federal do Maranhão decidiu que o semestre 2021 terá aulas de 14 de setembro a 19 de dezembro deste ano. Já o segundo semestre começa dia 8 de fevereiro e vai até o dia 30 de abril de 2021. Todas as aulas terão como base o ensino híbrido, ou seja, parte será à distância e parte será presencial. As aulas presenciais também não serão obrigatórias e serão de responsabilidade do departamento de cada curso.
O Operador Nacional do Sistema Elétrico revelou que o mês de junho registrou queda de 3,4% no consumo de energia elétrica no país em relação ao mesmo período do ano anterior. A razão é a diminuição da atividade econômica em razão da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o boletim, em junho foi registrada pela terceira vez consecutiva queda no consumo de energia em todos os subsistemas. No próximo bloco, o Silvan Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança, com destaque, infelizmente, para um homem que engravidou a cunhada de menor no interior do estado. E mais, depois de denúncias de fraude, o sistema de cotas da Universidade Federal do Maranhão passa por mudanças. A gente vai falar sobre o assunto já já. São 7h15. Bom dia, volta em instantes. 7h18, 7h18 nessa terça-feira. Você está dormindo? Acorda, está na hora de acordar, gente. Muita gente trabalhando, voltando aí a cidade ao normal, né? Normal, entre aspas, né? Cidade voltando a um ritmo aí diferenciado em relação, claro, que a gente viveu nos últimos 3 meses, mas fica o alerta aqui. Continue usando máscara, seguindo todo o protocolo sanitário. Não passamos ainda pelo período da pandemia, hein, gente? Muita gente no interior do estado, final de semana, fazendo festa, em todo lugar, né? Perto dos rios, né? Muita gente achando que já dá para fazer festa, já dá para... Não é tempo ainda, gente. Por favor, então, vamos seguir as recomendações sanitárias. Ainda estamos vivendo um tempo de pandemia. Vamos saber agora como é que está o trânsito aqui na capital, São Luís, como é que amanheceu o trânsito na cidade? Olha só, tem 4 pontos aqui, a gente vai fechar agora na rotatória do Calhau. Esse é o ponto que a gente mostra para você. Já tem ali um agente da SMTT também facilitando a vida das pessoas que estão aí no trânsito. Desse lado esquerdo, essa pista, as pessoas que vão para o centro e também até para o São Francisco também, né? Aproveito para passar ali em frente ao comando da Polícia Militar. Agora, quem está dentro do retorno foi liberado, você tem uma ideia maior aí, uma ideia melhor do trânsito nesse momento, nesse ponto. É claro que essas pessoas que estão circulando aí, muitas vezes já vieram ali da Praia do Calhau, estão vindo da região da Avenida Litorânea também, veículos circulando normalmente, sem informações de lentidão no trânsito nesse momento e nem mesmo de acidente, hein? Trânsito tranquilo nesse momento, nesse ponto da cidade. Vamos para o segundo ponto. Agora, Bandeira Tribuzzi, no sentido centro, a pista da direita, sentido contrário da esquerda, sem informação também. Não temos informação, não há registro nesse momento de acidentes na Avenida Carlos Cunha, uma das principais avenidas aqui da capital maranhense. Olha o sol brilhando e forte já, hein? Com calor nessa manhã de terça-feira. Mais um ponto da cidade que a gente mostra para você pela manhã. Você acorda cedo com informação do trânsito só aqui na TV Difusora. A Avenida dos Portugueses é um braço da BR-135. Pista da esquerda, pessoal que está saindo aí do Saviana, Gancharia, Anjo da Guarda, área aí do nosso Bueno, né, rapaz? A área Itaquibacanga. Muita gente descendo aqui pela pista do lado esquerdo. À direita, quem segue no sentido aí da Universidade Federal, aí também do Porto de Itaqui, Universidade Federal, que já anunciou aí em setembro a volta às aulas, né, gente? Aí, com certeza, o trânsito vai ficar mais pesado nesse horário também. Mas não há registro de acidentes nesse ponto, não há registro nesse momento. Avenida Guaxinduba com Alexandre Moura agora, descida aí das Cajazeiras com tranquilidade. Cajazeiras aí tradicional, né, com vários ônibus aí que circulam pelo centro da cidade. O pedestre, de forma acertada, está atravessando a rua na faixa, fica essa observação. E você aí ligado com a gente recebe o nosso bom dia. Você que está saindo para o centro da cidade, muita gente acompanhando a gente no celular, no smartphone aí acompanhando nessa manhã a nossa programação, tá bom? O trânsito está, de certa forma, tranquilo nessa manhã aqui na capital maranhense. Ontem nós mostramos, inclusive, um acidente aí na Avenida dos Portugueses, você viu em tempo real, mas o monitoramento é feito pela SMTT, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de São Luís. São 7h21, 7h21. É hora de falar de segurança. Comigo, o Silvão Alves, aqui no estúdio. Silvão, que apresentou agora há pouco o Bandeira 2. Silvão, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão, é impressionante, mas quase um mês depois do desaparecimento dos pescadores, o mistério continua. Onde estão aí André Silva, o Gugu Maranhão e o Lucas? Essa continua sendo uma pergunta sem resposta, Silvão. Continua sendo uma pergunta sem resposta. A aflição, a dor dos familiares,
aumenta ainda muito mais, Adalberto, quando eles reclamam que não estão tendo mais apoio. Depois que foram suspensas as buscas oficiais com o Corpo de Bombeiros, o CTA, não é? Depois de varredura. É claro que tanto o Corpo de Bombeiros quanto o CTA eles continuam de prontidão. Assim que aparecer alguma novidade, alguma pista, eles retomam e vão naquela direção que for apontada. Por enquanto, as famílias estão tendo dificuldade até mesmo em abastecer as canoas com óleo, porque eles estão fazendo vaquinha para continuar essas buscas por conta própria, né? E também já vem a questão da alimentação, os familiares que viviam, né, dessa renda da pesca, com os principais esteios, sustentáculos dessas famílias desaparecidas, eles perderam essa possibilidade de continuarem se alimentando. Então também eles estão pedindo doação lá mesmo, a comunidade da Raposa tem sido solidária e mais uma vez se reclama da omissão da colônia de pescadores, que tem sido omissa na questão e também foi omissa quando deixou de comunicar em tempo hábil quando houve o desaparecimento desses pescadores. Por enquanto não há nenhuma notícia, não há nenhuma informação. Nem mesmo o inquérito que foi instaurado na delegacia, ele continua, né, com a tomada de depoimentos. Já foram ouvidos vários pescadores, agora foram ouvidos também o pessoal da colônia lá de São José de Ribamar, que foram os primeiros que encontraram aqueles destroços, né, já prestaram depoimento, e os familiares também. Silvão, um caso lamentável, a polícia de Bacabal investiga o caso de um homem identificado como Francisco da Costa, que é suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 13 anos, Silvão. E o pior é que a menina está grávida, né, isso foi constatado. A mãe ficou realmente muito revoltada, porque ela tentou várias vezes saber com a própria menina, né? Já vinha desconfiando do comportamento desse rapaz aí, do seu Francisco, porque ele estava uma de bonzinho para sair com a menina para fazer compra lá em Bacabal, e lá, não é, o que a família já sabe, é que ele ia aproveitar para levar a menina para o Matagal, queria de Lago Verde para Bacabal para fazer compras, né? E aí no caminho, no trajeto, ele levava a menina para dentro do mato. A mãe foi até a delegacia, depois que foi no médico e constatou, não é, que a menina estava grávida, e aí depois ela procurou a delegacia para fazer a denúncia contra o genro, né, porque ele é casado com a outra filha dela, né, inclusive tem um filho, né, um bebê, agora recente, uma situação realmente muito constrangedora dentro da família, onde os pais dessa menina acabaram ficando realmente muito revoltados com isso que acabou acontecendo lá em Lago Verde. Fico alerta aqui para que as pessoas façam sim a denúncia sobre casos como esse. É importante que essa denúncia chegue à polícia para que seja apurada e para que de forma exemplar seja punido, caso se confirme, claro, aquela denúncia que foi feita. Sim, a denúncia que foi feita, exatamente. O caso já está em apuração, a delegacia, no caso, a Delegacia Regional de Bacabal, é quem vai dar prosseguimento aí às investigações em torno da acusação feita contra esse cidadão. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves apresenta com todo o gás cedinho aqui na Difusora O Bandeira 2. São 7 horas e 25 minutos, 7h25. Para tentar evitar novas fraudes, o controle do sistema de cotas da Universidade Federal do Maranhão está passando por mudanças. A OAB, que acompanha as denúncias, também está atenta às novas medidas anunciadas. Veja. Ao todo, são 1.054 vagas destinadas ao sistema de cotas para o segundo semestre na Universidade Federal do Maranhão. Por conta das medidas de prevenção ao novo coronavírus, desta vez, a avaliação para quem se autodeclarar preto, pardo ou índio será feita por meio de vídeo e foto, enviados durante a inscrição. Uma comissão criada em 2007, desativada em 2012 e retomada este ano, é quem vai validar ou não a declaração. O que nós avaliamos na comissão? São a cor da pele, né, a textura do cabelo, né, o formato, né, facial, as características faciais. Então, todos os candidatos que apresentam essas características fenotípicas negras, né, e aí tanto para preto como para pardo. Há ainda a previsão de que o estudante possa ser convocado presencialmente, mesmo após matriculado. Tentativas de manipulação nos vídeos ou fotos também serão acompanhadas. Atualmente, a UFM investiga 7 casos de possíveis fraudes no sistema de cotas. A situação chegou a ser denunciada em um perfil em uma rede social na internet e segue sendo acompanhada pela Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. O presidente da comissão diz que a Ordem dos Advogados vê com cautela as medidas adotadas. Entendemos que
obedecendo às regras da Organização Mundial de Saúde, sem ainda a descoberta da vacina para o Covid-19, não há razão para aglomeração, então obedece a UFMA o que as universidades do Brasil entenderam como a solução para o cumprimento dessa etapa, mas a OAB também entende que ficaria sob júdice para que, após o fim da pandemia, a descoberta da vacina, para evitar o trauma que foi as fraudes já realizadas em anos anteriores, possa ser realizada uma etapa presencial. Portanto, mudanças aí nesse sistema de cotas no controle. E é bom lembrar aqui o seguinte, hein, gente? Isso acontece em várias políticas públicas. No próprio Bolsa Família, uma série de fraudes são identificadas, mas as fraudes não negam, não inviabilizam a política pública. Já tem gente falando aí que é melhor acabar com o sistema de cotas. Não. Existem avanços significativos, isso é comprovado, isso é científico, é comprovado cientificamente. Se você tem dúvida, vai lá na internet, hoje é muito fácil você encontrar informações sobre esse assunto, uma política extremamente importante, de reparo inclusive, e que deve seguir em frente. Então, o fato de se apurar e se observar fraudes não significa que você deve anular aquela política pública, pelo contrário, precisa ser ampliada inclusive, né? Precisa ser ampliada. Então, a gente vai ficar atento e vai acompanhar, a comissão da OAB está acompanhando aí, a gente vai acompanhar também os detalhes, tá bom, dessa questão. São 7 horas e 28 minutos e por falar em OAB, em tempos de pandemia, lá em Imperatriz, um projeto visa diminuir a necessidade da presença física dos advogados nos fóruns. Buscando meios alternativos, a OAB Subseção Imperatriz fez uma mudança, lançando um novo projeto. Nós vamos migrar, então vai transformar o processo físico em um processo digital e com isso trazer mais celeridade. A nossa perspectiva é que a gente chegue até o final de ano com um processo físico zerado em nossa comarca. Por conta da pandemia, houve uma redução dos servidores e, com isso, uma paralisação dos processos físicos. Agora, com o projeto Lista Zero, tudo será 100% digital e online, migrando os mais de 8.000 processos nas 4 varas cíveis e também a vara da Fazenda Pública da comarca aqui de Imperatriz. O futuro nós estamos antecipando. O processo hoje é eletrônico e ele gera uma gama digamos assim, de fatores que aceleram o processo judicial, aceleram as decisões judiciais. Portanto, a sociedade ela obtém muitos benefícios com isso. A ação é pioneira e esse mutirão será por tempo indeterminado. Um projeto que evita boa parte da necessidade da presença física do advogado no fórum. Nossa perspectiva é poder proporcionar para os nossos advogados, para a advocacia em geral, o trabalho remoto, para aqueles advogados que fazem parte do grupo de risco, a não terem a necessidade de se deslocar de sua casa ou do seu escritório para o fórum, ficar em uma fila aguardando atendimento. Isso vai trazer o benefício para ele, que ele não vai precisar estar em aglomerações. O projeto Lista Zero conta também com a ajuda de voluntários selecionados, como a estudante Maria Letícia, que cursa o 4º período de Direito. Com certeza vai ajudar muito nós acadêmicos, tanto com experiências profissionais, até na nossa vida pessoal, com responsabilidade. A gente vai aprender um pouco mais praticando aquilo que a gente aprende na teoria na faculdade. Então é um projeto que visa ajudar muito a sociedade, porque com essa atualização vai facilitar tanto nesse momento de pandemia e até futuramente. Então eu estou bem ansiosa e pretendo aproveitar muito essa oportunidade. Ainda mais nesse tempo de pandemia, né, gente? Evitar a presença física já facilita bastante. Por falar nisso, a Receita Federal está incentivando o atendimento virtual ao cidadão por meio de um aplicativo de mensagens. Vamos ver. Por enquanto, o atendimento só é válido para serviços envolvendo o CPF. O contribuinte só precisa acionar o aplicativo Telegram, buscar pelo canal Receita Federal Oficial e seguir as instruções. O serviço foi lançado somente para estados que integram a 3ª região da Receita Federal, Maranhão, Piauí e Ceará. O leque de serviços é muito grande e foi muito ampliado com essa pandemia, em função da questão das restrições presenciais, né? E, então, o contribuinte às vezes tem alguma dificuldade. Então, o chatbot, na verdade, é uma ferramenta, uma tecnologia de inteligência artificial que vem facilitar, auxiliar o contribuinte ter só demanda atendida, né? Ele, na verdade, é uma ferramenta que auxilia.
A iniciativa também faz parte das ações de combate à Covid-19, quer evitar que as pessoas procurem postos para atendimento. Podem ser solucionadas questões como alteração e atualização de dados, regularização, segunda via, informação de número, situação cadastral e possível ausência de declaração do imposto de renda. O delegado da Receita Federal lembra ainda que outras ações têm sido tomadas na tentativa de facilitar o atendimento. Os cartórios eles estão em praticamente todas as cidades. Então, assim, é mais uma opção. Então, o contribuinte tem uma dificuldade com acesso à tecnologia, se não tiver uma pessoa que possa ajudá-lo, ele pode buscar o ponto de atendimento nos cartórios. Temos também convênio com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e Correios, que já é um convênio mais antigo. Bom, e agora a pergunta é, vai chover hoje, gente? Em São Luís, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, mínima de 25, máxima de 32 graus. Em Imperatriz, um abraço aos amigos aí na região Tocantina, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 20, máxima de 35 graus. Região dos Cocais agora, Caxias com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva isolada. Mínima de 21, máxima de 32 graus. Mais 3 cidades com a gente aqui. Vamos começar com Itapecuru, Mirim. Hoje com céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. A mínima por lá é 24 e a máxima 31 graus. Em Barra do Corda hoje, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva. Mínima de 20, máxima de 35. Barreirinhas, um abraço aos amigos aí nos Lençóis Maranhenses. Hoje, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada, a mínima de 24 e a máxima é de 33 graus, tá bom? Vamos para o intervalo? A gente volta já. No próximo bloco, conselhos tutelares do Estado recebem kits nesta terça-feira, daqui a pouco, portanto. E mais, deputado estadual Duarte Júnior é multado por propaganda irregular, assunto para John Coutrinho no quadro de política. A gente volta já, são 7h34 agora. São 7 horas e 37 minutos, 7h37 agora. As zonas eleitorais voltaram às atividades presenciais em todo o Maranhão. Mesmo assim, continuam os atendimentos por e-mail e telefone. Para a retomada das atividades no Fórum Eleitoral de São Luís, mudanças na estrutura física do prédio foram realizadas. A sala onde o trabalho será desenvolvido é muito mais ampla e as mesas com os computadores seguem os protocolos de distanciamento recomendados. Para evitar aglomerações, os servidores das 6 zonas atuarão em dias alternados. O presidente do tribunal decidiu que nós voltemos ao trabalho presencial aqui ao fórum. Mas devido à situação da pandemia e para preservar a saúde de todos nós e também das pessoas dos nossos jurisdicionados, nós fizemos o seguinte: cada dia trabalharão presencialmente 3 zonas do total das 6. Na data que marcou o retorno dos servidores ao fórum, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão fez questão de ir até o local e conferir de perto se todas as medidas de segurança visando o combate da Covid-19 haviam sido adotadas. Nossa preocupação fundamental é com a saúde, realmente, a saúde do servidor e a saúde dos eleitores, das pessoas que procurem o cartório eleitoral. Tanto que esse retorno ele foi antecedido de várias reuniões, de consulta aos funcionários. Fizemos uma comissão para analisar esse retorno, inclusive composto de técnicos, de médicos, no sentido de que se fizesse um retorno seguro. Por enquanto, o atendimento aos eleitores continua ocorrendo por telefone ou por e-mail. Se por esses canais de comunicação a demanda não for resolvida, aí será realizado um agendamento para que ele possa se deslocar até o Fórum Eleitoral de São Luís. No momento, eu não consigo nem vislumbrar qual seria essa situação que demandasse um atendimento presencial do juiz para com o eleitor ou do juiz para com algum advogado. Porque tudo que está sendo feito, nós estamos resolvendo 100% através do sistema eletrônico.
Comigo, John Coutrinho, nosso colunista de política. John, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, o Tribunal Regional Eleitoral multou por propaganda em outdoor o deputado estadual Duarte Júnior? Sim, multou em R$5.000. Inicialmente era R$10.000 por conta desse outdoor aí no retorno do Calhau, aqui perto do quartel da PM aqui em São Luís. Foi configurado aí, segundo a decisão da Justiça Eleitoral, propaganda eleitoral antecipada. O Duarte, inclusive, semana passada, Adalberto, foi até inocentado de algumas acusações por conta de divulgação de ações em revistas e outros materiais publicitários, e foi inocentado de campanha eleitoral antecipada, porque, segundo a decisão prolatada pelo juiz em questão, que julgou, ele não pediu voto, não estava pedindo voto naquela oportunidade, né, em que foi divulgado material de campanha dele. Já neste caso, o juiz entendeu que houve campanha eleitoral por parte do deputado Duarte Júnior, do Republicanos, e pré-candidato a prefeito de São Luís, ou seja, uma promoção pessoal, né, divulgação. Estamos em época de campanha eleitoral, as eleições ocorrem em novembro, é preciso tomar muito cuidado. A campanha eleitoral não começou ainda no calendário, exatamente, né? No calendário, então, mas estamos em ano eleitoral. Em ano eleitoral. Então, a propaganda tem o seu tempo, né, de acordo com o novo calendário, tem início e fim. Propaganda na rádio, televisão, ainda não começou, como você bem frisou, Adalberto. Então, e o material até agora sendo divulgado não é também material de campanha, é um material de divulgação. É muito comum, né, os parlamentares divulgarem, prestarem contas do seu mandato, enfim. Mas aí a diferença é a justiça que determina até onde foi prestação de contas e até onde pode ser caracterizado como propaganda, não é isso? Exato. Isso dependendo da peça, né? Exatamente, dependendo da peça, dependendo até do próprio entendimento do magistrado, né? Às vezes alguns entendem que... Sim. Porque há denúncia, né? A Procuradoria Regional Eleitoral denuncia, o Juraci já apresenta a denúncia, eles avaliam. Alguns entendem, alguns juízes têm um entendimento diferente em relação a isso, claro, dentro da legislação eleitoral, mas nesse caso aí, o deputado Duarte foi condenado a pagar uma multa de R$5.000 por conta desse caso. Nas outras denúncias, nós falamos, o deputado Duarte foi inocentado, não é, pela Justiça Eleitoral aqui do Maranhão. Ok, John. Agora, o governador Flávio Dino planeja um chamado MDB da esquerda, assim que ele está falando, um novo partido aí, no caso, para enfrentar o Bolsonaro? Adalberto, isso vem causando uma polêmica muito grande. Essa entrevista do governador ao Globo, quando ele fala de MDB da esquerda, ele quer dizer o seguinte, vou sintetizar, o governador... Ele sempre teve uma visão mais ampla, não é? Ele não é apesar de fazer parte do PCdoB, o governador Flávio Dino não é um radical. Ele dialoga com vários campos, com vários políticos. A gente até falou várias vezes aqui que ele conversava com o Luciano Huck, conversou recentemente com o FHC, dialoga com o PSDB, com vários partidos. Não tem essa questão com ele ideológica muito, não. Então, ele defende uma coligação ampla, né? E isso, às vezes, deixa insatisfeitos alguns esquerdistas mais radicais. Quando ele fala de MDB de esquerda, ele fala o seguinte, que a esquerda não pode se dividir e que a esquerda pode agregar aquelas pessoas insatisfeitas, ou seja, unir alguns membros de centro, de direita, que querem, né, participar dessa frente ampla. Então, isso que o governador quer dizer o seguinte, que é preciso união, que é preciso juntar, que é preciso conversar com os outros setores, conversar com os outros campos, no sentido de formar uma ampla, né, coligação para derrotar o presidente Jair Bolsonaro. Porque a gente sabe o seguinte, Adalberto, a última pesquisa XP Investimento mostrou uma tendência de aumento de aprovação do governo Bolsonaro, mais de 30%. Por quê? Por conta dessas medidas aí do auxílio emergencial. É claro que isso impacta na classe C, D, E, de forma positiva. Então, o presidente não está morto, não se pode dizer, vai ser criada a reeleição, então é preciso um esforço conjunto muito grande das esquerdas. Se dividir, PT para um lado, PCdoB para o outro, PSB para o outro, né, Rede, PSOL, sem dúvida nenhuma facilita a vida do presidente Jair Bolsonaro. Então é isso que o governador entende, o governador do Maranhão, Flávio Dino, que é pré-candidato a presidente da República, fala-se inclusive de fusão do PSB com o PCdoB, que seria um partido único, que teria aí mais de 140 milhões de fundo, né, até mais do que o DEM e PSDB, seria, portanto, o ideal para o governador Flávio Dino se candidatar. Mas isso é um debate incipiente, tanto que a Luciana Santos e o Carlos Siqueira já disseram que não se trata disso nesse momento, mas o governador, na verdade, ele quer união, ele quer juntar todo mundo, quer conversar, inclusive já pensando no segundo turno.
no segundo turno, por exemplo, é importante aí os candidatos de centro, alguns nomes de centro, possam se juntar à esquerda para vencer o candidato da direita mais radical, que é o Jair Bolsonaro. Por fim, ele falou ainda das eleições nas capitais, outra polêmica. Diz que dificilmente hoje os candidatos de esquerda vencerão nas capitais. Isso, claro, causou uma polêmica, uma repercussão muito grande, mas ele quer dizer o seguinte, que hoje a esquerda ainda está dividida, fragmentada nas capitais. Então é preciso também esses partidos se reorganizarem, se unirem, no sentido de que esses nomes, esses candidatos possam ter viabilidade, ter força para ganhar. Inclusive aqui em São Luís, que o candidato PCdoB ainda não desponta bem nas pesquisas, o Rubens Pereira Júnior. Por isso o governador faz esse debate mais ampliado, ele tem uma visão mais ampliada e não uma visão paroquial da política. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. João Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Olha, vários municípios maranhenses vão receber hoje um reforço importante no trabalho desenvolvido pelos conselhos tutelares. Muitas vezes a porta de entrada dessas denúncias que chegam, dessas arbitrariedades, inclusive da necessidade de uma política pública voltada para a população, no caso infanto-juvenil, chega através dos conselhos tutelares. Eles têm um trabalho extremamente importante. O Eduardo Ariceira está aqui para dizer que esse trabalho vai ser reforçado a partir de hoje. De que forma, Eduardo? Bom dia. Pois é, Adalberto, extremamente importante, como você disse, para esse público de crianças e adolescentes, serão entregues aí, como você disse, vários equipamentos, entre eles 15 veículos que já se encontram, entrega daqui a pouco, nesta parte da manhã, desta terça-feira, 15 veículos aqui que serão entregues para 15 municípios maranhenses, aqui na porta da FAMEM, que é a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, que fica aqui na Avenida dos Holandeses, no bairro do Calhau, na capital São Luís. Entre as cidades que irão receber estão São Vicente Ferrer, Magalhães de Almeida, Boa Vista do Gurupi, Itaipava do Grajaú, Lago do Junco, Cidelândia, Tuntum, Sucupira do Riachão, Lagoa do Mato, Governador Edson Lobão, Carutapera, Cachoeira Grande, Poção de Pedras, São Mateus e Genipapo dos Vieiras. Além do automóvel, cada kit completo contém, além dos automóveis, 5 computadores, uma impressora, um refrigerador, um bebedouro, um ar-condicionado, uma TV Smart e uma cadeira alto para transportar crianças. Como a gente disse, o público-alvo é justamente de crianças e adolescentes, então essa cadeira também se faz de extrema importância para fazer o transporte desse público-alvo, aí que é crianças e adolescentes que serão atendidos por todo esse kit, não só o veículo para fazer o transporte, mas também esses outros objetos que eu acabei citando aqui, que vão reforçar, vão aí garantir o aparelhamento das sedes aí dos conselhos tutelares nesses municípios. Essa entrega que faz parte aí de uma emenda parlamentar do senador Everton. A gente lembra aqui que o senador ele vem apoiando essa causa, essa luta das crianças e adolescentes, garantindo aí o reforço do conselho tutelar desde o ano de 2017, quando ainda era deputado federal. Já foram vários municípios que foram beneficiados com a entrega desses kits, os veículos e também esses objetos que eu acabei de mencionar. Entre os municípios, desde 2017, quando ainda era deputado federal, o senador Everton, que continua apoiando. Entre os municípios que já foram beneficiados aí em anos anteriores, 2017, 2018 e 2019, a gente pode citar Arame, Água Doce, Fortaleza dos Nogueiras, Codó, Satubinha, Mirador, Coroatá, Axixá, Cururupu, Davinópolis, Icatu, Miranda do Norte, Minizal, Trizidela do Vale, quer dizer, municípios em várias regiões. Já foram quase 50 kits que foram entregues a partir de emenda parlamentar destinada aí pelo senador, atualmente senador Everton, ainda na época como deputado federal, desde o ano de 2017, exclusivamente para melhor aparelhar os conselhos tutelares nos municípios. Só reforçando então, 15 kits, eles já se encontram aqui na porta da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, aqui na capital São Luís. A entrega acontece daqui a pouquinho, por volta de 9h30, 10 horas da manhã, pelo menos essa é a previsão. Claro, vai contar com a presença do senador Everton, dos prefeitos também dos municípios que serão beneficiados com a entrega desses kits que vão aparelhar os conselhos tutelares desses municípios do estado do Maranhão. 15 kits, daqui a pouquinho a entrega acontece na manhã desta terça-feira aqui na porta da FAMEM. A gente volta com você, Adalberto Mello. Obrigado, Eduardo. Um reforço importante para o trabalho dos conselhos tutelares, sem dúvida alguma. Eduardo Ariceira com a gente ao vivo, são 7 horas e mais 49 minutos. Você viu aqui, a gente já mostrou na TV Difusora, aquela operação Posto Seguro, que inicialmente aí mirava as aglomerações em postos de combustíveis. Ela foi estendida no final de semana para bares e restaurantes aqui da capital maranhense.
Durante a ação de sábado, as equipes estiveram em 5 estabelecimentos localizados na região da Península e Lagoa da Jansen, para verificar o cumprimento das normas sanitárias obrigatórias para a retomada desses serviços. Um bar na Lagoa da Jansen foi interditado por descumprimento de medidas preventivas de contenção ao novo coronavírus e por exceder o horário limite de funcionamento, que é até meia-noite, conforme portaria da Casa Civil. Devido à grande demanda, para essa situação específica, a operação acabou se estendendo um pouco também para bares e restaurantes na capital. Houve essa extensão para os segmentos, também agora para bares e restaurantes, devido à grande demanda e várias denúncias que nós acabamos recebendo de aglomeração e de desrespeito a esses protocolos sanitários editados pelos decretos. Em 2 semanas de fiscalizações, 7 estabelecimentos foram abordados e 2 interditados. A ação contínua faz parte de uma série de fiscalizações realizadas pelo governo do estado para conter a transmissão da Covid-19 no Maranhão. A Operação Posto Seguro conta ainda com a parceria do Batalhão da Polícia Rodoviária do Maranhão, com a instalação de barreiras da Operação Lei Seca. Segundo dados da Divisão de Estatística da BPRV, foram realizadas 83 abordagens a veículos e 80 testes de etilômetro. Começou essa operação no final de semana passado, no sábado passado. Esse último sábado também nós fizemos essa operação novamente, por conta dessa problemática que a gente está vivendo. Apesar da pandemia, o pessoal ainda continua saindo de casa, teve essas liberações pelo decreto, o pessoal sai, não está tendo o cuidado de estar evitando o contato com outras pessoas. Os bares interditados permanecerão fechados até a regularização da situação, que será novamente avaliada pelos órgãos responsáveis pela interdição. É importante seguir essas medidas, hein, pessoal? Chamar a atenção aí que a fiscalização está acontecendo, deve aumentar, inclusive, nos finais de semana. É uma fiscalização extremamente importante, já que aquela fiscalização informativa já foi feita. Agora é o cumprimento, as pessoas já sabem o que tem que fazer. E aí vale para os clientes e vale também para aqueles que frequentam para aqueles donos desses estabelecimentos, não é? O comércio de Imperatriz vai aos poucos também se adaptando para conviver com a pandemia. Mesmo com a melhora nos números da doença no estado, clientes e funcionários devem manter as precauções sanitárias. As máquinas de passar cartão, tão utilizadas no comércio, podem atuar como transmissoras do novo coronavírus, garante esta infectologista por causa do contato. A gente sabe que essa é uma tecnologia que já existe há um tempo, mas que agora tem ganhado cada vez mais adeptos. E toda alternativa para evitar o contato com superfícies contaminadas, eu creio que ela seja muito válida, Mas a maioria das lojas adotou medidas para proteger funcionários e clientes, como colocar obstáculos como fitas nas portas ou escalar um funcionário para medir a temperatura de quem chega e disponibilizar álcool em gel, é o que garante este gerente. Estamos muito cautelosos quanto à higiene do nosso ambiente, e também estamos tendo todo um cuidado quanto a quem entra no nosso estabelecimento comercial. E a gente vai, dentro da medida do possível, minimizando os impactos. Pelo menos aqui dentro da nossa empresa a gente tem tido esse cuidado. Esta vendedora diz que toma todas as precauções para se prevenir contra o novo coronavírus. Usa uma máscara, lava as mãos com sabão e a gente também tem o gel na loja que a gente usa, tanto a gente como os nossos clientes também usam. Nas ruas, a maioria das pessoas não abre mão do uso da máscara. O acessório protege contra o coronavírus e também contra várias outras doenças. Principalmente as doenças virais respiratórias, a gente não tem tido tantas outras infecções, além da questão do Covid nessa época, que é bem comum, Pode ser devido ao uso da máscara e também aos cuidados que estão redobrados, nessa época. Mas muitas pessoas estão banalizando o coronavírus, achando que o pior já passou. E é aí que mora o perigo, alerta a especialista. Temos visto vários vídeos aí das pessoas nas praias, na rua, em ambientes de aglomeração, onde as pessoas acham que não há mais o risco, ou que pessoas jovens não adoecem. É uma falsa cultura, que o jovem ele não adoece ou não fica grave,
É preciso ficar atento, hein, gente? Um abraço pro pessoal que acompanha a gente nas redes sociais, aí no nosso Facebook, no Instagram também. A Doraci Mendonça, a Lenise Costa está com a gente, o Alberto Jorge Alves está com a gente no bairro do Coroadinho. Lá em Matinha, um abraço aos amigos de Matinha, o José Denilson Cutrim está com a gente também. A Lucinéia Lu com a gente, a Liliane Almeida também. Muita gente com a gente aqui acompanhando a programação. Jamilra Lemos também com a gente, acompanhando a programação pelo Facebook. Acompanhe e você compartilha com os amigos também, né? Informação nunca é demais. E aí cedinho, logo cedo a gente está aqui para fazer o bom dia, segunda a sexta para você. São 7 horas e mais 55 minutos, 7h55 agora. Há quase um mês, bares e restaurantes reabriram as portas aqui em São Luís. Quem frequenta os locais, claro, já percebeu aí várias mudanças. Nesse restaurante, tudo foi modificado. Para entrar, os clientes precisam usar máscaras, higienizar as mãos com álcool em gel e ter a temperatura corporal aferida. Na mesa, tudo é descartável, inclusive as embalagens que os talheres são colocados. Os cardápios agora são acessados virtualmente. Nós disponibilizamos o cardápio via QR Code e os clientes que têm dificuldade em acessar por QR Code, nós imprimimos um novo cardápio, plastificamos e o garçom, sempre que vai levar para algum cliente, ele esteriliza com álcool. Além da máscara de pano, os garçons também utilizam esse protetor facial e a capacidade de atendimento no local para garantir a segurança de todos foi reduzida para pelo menos metade. Com o distanciamento de 2 metros entre as mesas, acabou que a nossa capacidade foi reduzida para pelo menos 50%. Então antes eu tinha 180 lugares, hoje eu trabalho com 78, 80 lugares no máximo. Bares e restaurantes foram autorizados a reabrirem no dia 27 de junho, ou seja, há quase um mês, mas com a condição de que os responsáveis seguissem todos os protocolos de segurança recomendados. Na mesma data, as praças de alimentação dos shopping centers reabriram também. Na praça desse shopping, a capacidade de atendimento reduziu em mais da metade. Isso porque está sendo cumprido o distanciamento entre as mesas de no mínimo 2 metros. Em cada uma delas foi colocado esse adesivo, orientando os consumidores para não juntá-las. A gente só pode receber no máximo 4 pessoas por mesa, sendo essas pessoas da mesma residência. Então não pode juntar, a gente quer muito receber todo mundo de volta, mas a gente tem que ter cautela nisso. Esse ponto com lavatórios também foi instalado no local, como forma de garantir comodidade e segurança aos consumidores. O cliente não precisa ir até o banheiro, nós colocamos pontos de lavagem para as mãos, os lavatórios, aqui mesmo na praça de alimentação, onde ele pode, com conforto, poder lavar as mãos e já está ali do ladinho dos restaurantes. Bom Dia Maranhão termina agora, lembrando você que amanhã, 15 para as 8 da noite, tem futebol de volta na tela da TV Difusora. Você que viu a final do Campeonato Carioca Flamengo e Fluminense aqui, o esporte continua no SBT e amanhã tem Copa do Nordeste de volta com o último jogo da primeira fase. A gente vai entrar já na fase decisiva da Copa do Nordeste. Bahia e Náutico é a atração de amanhã aqui na Difusora para você. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. A gente vai se despedindo hoje, mas amanhã voltamos depois do Bandeira 2 às 7 horas da manhã com mais um Bom Dia Maranhão. Temos imagens da capital de todos os maranhenses para mostrar. A Avenida dos Holandeses aí está, portanto, trânsito nesse momento sem informação de acidente nesse trecho, nem lentidão. Vida que segue, as pessoas estão aí indo para o trabalho. A gente deseja um ótimo dia de trabalho para você, tudo de bom. E amanhã a gente se encontra novamente aqui às 7 horas da manhã. Vem aí, Marcão do Povo e o Primeiro Impacto. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Até amanhã. Outras notícias você confere lá no MA10, não esqueça. Tchau, tchau.